Capítulo 2. Os filhotes chegam. O peixe era verde brilhante. E qual era o gosto? Pimenha carne era azul clara. E qual era o gosto disso? Pimenta. Tudo tinha gosto de pimenta, até o sorvete, que era preto. Não havia outros convidados. Depois do jantar, o senhor e a senhora Dearly sentaram-se ofegantes na sala de estar de mármore vermelho, onde ardia agora uma enorme lareira. O senhor Deville também ofegou um pouco. Cruella, que estava usando um rubi, aconteceu em uma sala com paredes de mármore preto, sobre uma mesa de mármore branco. A comida era bastante incomum. A sopa era roxa escura. E o vestido de cetim de 101 dálmatas com cordas de esmeraldas chegou o mais perto que pôde do fogo. Faça com que acenda para mim, disse ela ao senhor Deville. O senhor Deville causou um incêndio tão grande que os Dearlys pensaram que a chaminé iria pegar fogo. Adorável, adorável, disse Cruella, batendo palmas de alegria. Ah, mas as chamas nunca duram o suficiente. No minuto em que diminuíram um pouco, ela estremeceu e se enrolou em sua capa de vison branca absolutamente simples. O senhor e a senhora Dearly saíram tão cedo quanto consideraram educados e caminharam ao longo do círculo externo tentando se refrescar. Que nome estranho é Deville, disse o senhor Dearly. Se você juntar as duas palavras, elas formam diabo. Talvez Cruella seja uma senhora demônio. Talvez seja por isso que ela gosta de coisas tão quentes. A senhora Dearly sorriu, pois sabia que ele estava apenas brincando. Então ela disse: "Oh, querido, como jantamos com eles, devemos convidá-los para jantar conosco. E há algumas outras pessoas que deveríamos perguntar. É melhor acabarmos com isso antes que Mrs. tenha seus filhotes." Meu Deus, o que é isso? Algo macio estava esfregando em seus tornozelos. É o gato da Cruella, disse o senhor. Vá para casa, gato. Você vai se perder. Mas o gato seguiu até a casa deles. Talvez ela esteja com fome, disse a senhora Dearly. Muito provavelmente, a menos que ela goste de pimenta, disse o senhor Caro. Ele ainda estava engolindo o ar da noite para refrescar a garganta. Você acaricia ela enquanto eu pego comida para ela, disse a senhora Caro. E desceu os degraus da área e entrou na cozinha na ponta dos pés, para não acordar Pongo e Mrs. que dormiam em seus cestos. Logo ela surgiu um pouco de leite e meia lata de sardinha. O gato branco aceitou ambos e começou a descer os degraus da área. Ela quer morar conosco? Disse a senhora Dearly. Parecia que o gato branco sim. Mas nesse momento Pongo acordou e latiu alto. O gato branco se virou e foi embora noite adentro. Ainda bem, disse o senhor Dearly. Cruella teria a lei sobre nós se pegássemos seu valioso gato. Então eles desceram para o cozinha para receber toda a força das boas-vindas de Pongo. Mrs., embora sonolenta, também era bastante formidável. Havia uma massa rodopiante de humanos e cães no tapete da cozinha, até que a senhora Dearly lembrou, tarde demais, que o terno do senhor Dearly estaria coberto de pelos brancos. Deve ter sido cerca de 3 semanas depois que Mrs. começou a se comportar de uma maneira muito peculiar. Ela explorou cada centímetro da casa, prestando especial atenção aos armários e caixas. E o lugar que mais a interessou foi um grande armário do lado de fora do quarto dos Dearly. As babás mantinham vários baldes e vassouras neste armário e não havia um centímetro livre de espaço. Cada vez que Mrs. conseguia entrar, ela derrubava alguma coisa com estrondo e parecia muito maltratada. Deus me abençoe, ela quer ter seus cachorrinhos lá, disse Babá Cookie.
Não naquele armário escuro e abafado, senhorita, querida, disse a babá Butler. Você precisa de luz e ar. Mas quando a senhora Dearly consultou o esplêndido cirurgião veterinário, ele disse que o que Mrs. mais precisava era de um lugar pequeno e fechado onde ela se sentisse segura, e se ela gostasse do armário de vassouras, seria melhor tê-lo. E é melhor que ela tenha isso em uma vez e se acostumar com isso, embora os filhotes demorassem alguns dias para serem esperados. Então saíram as vassouras e os baldes e entraram Mrs., para sua grande satisfação. Pongo ficou um pouco magoado por não ter permissão para ir com ela, mas Mrs. explicou-lhe que as mães cadelas gostam de ficar sozinhas quando os filhotes são esperados, então ele lambeu a orelha da esposa com ternura e disse que entendia perfeitamente. Espero que o jantar não perturbe Mrs., disse o senhor querida, quando chegou em casa e encontrou Mrs. acomodada no armário. Ficarei feliz quando tudo acabar. Seria naquela mesma noite. Como havia muitos convidados, a comida tinha que ser normal, mas a senhora Dearly gentilmente colocou moedores de pimenta altos na frente do de Vils. A Cruella moeu tanta pimenta que a maioria dos convidados espirrou, mas o senhor de Vil não usou pimenta alguma. E ele comeu muito mais do que em sua própria casa. Cruella estava ocupada temperando sua salada de frutas quando a babá Butler entrou e sussurrou para a senhora. A senhora Dearly pareceu assustada, pediu licença aos convidados e saiu correndo. Poucos minutos depois, a babá Butler voltou e sussurrou para o senhor. Ele pareceu surpreso, pediu licença e saiu correndo. Os convidados que não espirravam conversavam educadamente. Então a babá Butler entrou novamente. Senhoras e senhores, disse ela, dramaticamente, os cachorrinhos estão chegando mais cedo do que o esperado. O senhor e a senhora Dearly pedem que se lembrem de que Mrs. nunca foi mãe antes. Ela precisa de silêncio absoluto. Houve um silêncio instantâneo, quebrado apenas por um espirro abafado. Então os convidados se levantaram, fizeram um brinde sussurrado à jovem mãe e saíram de casa na ponta dos pés. Todos, exceto Cruella de Vil. Ao chegar ao hall, foi direto até babá Butler, que acompanhava os convidados, e perguntou: onde estão aqueles cachorrinhos? A babá Butler não tinha intenção de contar, mas Cruella ouviu as vozes dos Dearlys e correu escada acima. Desta vez ela usava um vestido de cetim preto com cordões de pérolas, mas a mesma capa de vison branca absolutamente simples. Ela o manteve com ela durante todo o jantar, embora o quarto estivesse muito quente, e a pimenta muito quente. Preciso ver os queridos cachorrinhos, ela gritou. A porta do armário estava um pouco aberta. Os Dearlys estavam lá dentro, acalmando Mrs. 3 cachorrinhos nasceram antes que a babá Butler, ao trazer um nutritivo jantar de frango para Mrs., descobrisse o que estava acontecendo. Cruella abriu a porta e olhou para os 3 cachorrinhos. Os 101 dálmatas, mas eles são vira-latas, todos brancos, sem manchas. Ela chorou. Você deve afogá-los imediatamente. Os dálmatas sempre nascem brancos, disse o senhor Dearly, olhando feio para Cruella. As manchas vêm depois. E não os afogaríamos, mesmo que estivessem mestiços, disse a senhora Dearly, indignada. Seria muito fácil, disse Cruella. Eu afoguei dezenas e dezenas de gatinhos da minha gata. Ela sempre escolhe algum gato de rua miserável para o pai, então nunca vale a pena mantê-los. Certamente você deixou um gatinho para ela? Disse a senhora Dearly. Se eu tivesse feito isso, seria invadido por gatos, disse Cruella. Você tem certeza de que aqueles ratinhos brancos horríveis são puros cachorrinhos dálmatas? Com certeza, retrucou o senhor Dearly.
Agora, por favor, vá embora. Você está perturbando a senhorita. E de fato Mrs. estava chateada. Mesmo com os Dealys lá para protegê-la e a seus filhotes, ela estava com um pouco de medo daquela mulher alta com cabelo preto e branco que olhava fixamente. E aquela pobre gata que havia perdido todos aqueles gatinhos. Nunca, nunca, Mrs. esqueceria isso. E um dia ela ficaria feliz por ter se lembrado disso. Quanto tempo levará até que os filhotes tenham idade suficiente para deixar a mãe? Perguntou Cruella. Caso eu queira comprar alguns. 7 ou 8 semanas, disse o Sr. Dearly. Mas não haverá nenhum à venda. Então ele fechou a porta do armário na cara de Cruella e a babá Butler a conduziu para fora de casa com firmeza. A babá Cook estava ocupada telefonando para o Splendid Vet, mas estava fora, cuidando de outro caso. Sua esposa disse que contaria a ele assim que ele chegasse em casa e que não havia necessidade de preocupação. Parecia que Mrs. estava se dando muito bem. Ela certamente estava. Havia agora um quarto cachorrinho. Mrs. lavou e depois o Sr. Dearly secou, enquanto a Sra. Dearly deu a Mrs. um gole de leite morno. Em seguida, o filhote foi colocado junto com os outros 3, em uma cesta colocada onde Mrs. pudesse vê-lo. Logo ela teve um 5º cachorrinho. Depois um 6º, e um 7º. A noite avançava. 8 cachorrinhos, 9 cachorrinhos. Certamente isso seria tudo? Os dálmatas nem sempre têm mais na primeira família. 10 cachorrinhos. 11 cachorrinhos. Então chegou o 12º e não se parecia com seus irmãos e irmãs. A carne que aparecia através dos pelos brancos não era de um rosa saudável, mas de um amarelo doentio. E em vez de chutar as perninhas, ficou imóvel. As babás, que estavam sentadas do lado de fora do armário, disseram ao senhor e à Sra. Dearly que ele havia nascido morto. Mas com tantos, sua mãe nunca sentirá falta, disse babá Cook, confortavelmente. O Sr. Dearly segurou a pequena criatura na palma da mão e olhou para ela com tristeza. Não é justo que não haja vida alguma, disse a senhora querida, com lágrimas nos olhos. Algo que ele havia lido uma vez voltou à mente do Sr. Dearly. Ele começou a massagear o cachorrinho, que então ele o despenteou suavemente em uma toalha. E de repente houve uma leve sugestão de rosa em volta do nariz, e então todo o seu corpinho ficou rosado, sob os cabelos neves. Suas pernas se moviam. Sua boca se abriu. Ele estava vivo. O Sr. Dearly rapidamente colocou-o perto de Mrs. para que ela pudesse dar-lhe um pouco de leite imediatamente, e ele ficou ali, se alimentando, até que o próximo cachorrinho chegasse, pois chegou. Isso fez 13. Pouco antes do amanhecer, a campainha da porta da frente tocou. Era o esplêndido veterinário, que passou a noite acordado salvando a vida de um cachorro atropelado. A essa altura, todos os cachorrinhos já haviam nascido e Mrs. estava dando café da manhã para 8 deles, tudo o que ela conseguia fazer de uma vez. Excelente! Disse o esplêndido veterinário. Uma família realmente magnífica. E como está o pai? Os Dearly se sentiram culpados. Eles não tinham pensado em Pongo desde que os cachorrinhos começaram a chegar. Ele estava trancado na cozinha. Durante toda a noite ele andou de um lado para o outro e só uma vez ouviu alguma notícia, quando a babá Cook desceu para fazer café e sanduíches. Ela lhe dissera que Mrs. estava bem, mas apenas de brincadeira, pois não tinha ideia de que ele entenderia. Pobre Pongo, precisamos acordá-lo, disse a Sra. Dearly.
Mas o Splendid Vet disse que as mães cadelas geralmente não gostavam de ter pais por perto quando os filhotes acabavam de nascer. Naquele momento houve um barulho de unhas dos pés no chão polido do corredor, e lá em cima, 4 de cada vez, veio Pongo. A babá Cookie tinha acabado de descer para fazer chá para o Splendid Vet, e o pai ansioso passou por ela no minuto em que ela abriu a porta da cozinha. Cuidado, Pongo, disse o esplêndido veterinário. Ela pode não querer você. Mas Mrs. estava batendo fracamente com o rabo. Desça, tome seu café da manhã e durma bem, disse ela, mas ninguém, exceto Pongo, ouviu nenhum som. Seus olhos e seu rabo abanando descontroladamente diziam a ela tudo o que ele sentia, seu amor por ela e por aqueles 8 lindos cachorrinhos desfrutando de seu primeiro café da manhã. E aqueles outros, no cesto, à espera da sua vez, quantos eram? É uma pena que os cães não saibam contar, disse a senhora Dearly. Mas Pongo sabia contar perfeitamente. Ele desceu com a cabeça erguida e uma nova luz em seus belos olhos escuros. Pois ele sabia ser o orgulhoso pai de 15 filhos.